primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes. Presente. Vereador Geomires Gomes, presente. Vereador Jefferson Gonçalves. Presente. Vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Vereador Leandro Pereira dos Santos. Vereador Lohan Gomes da Silveira. Vereador Messias Carvalho da Silva. Vereador Uriel da Costa Pereira. Não há número regimental, senhor presidente. Eu gostaria de pedir que fizesse a leitura dos ofícios de ausência, antes de suspendermos a sessão. Memorando número 44, 2014, assunto ausência da sessão ordinária, armação dos Búzios, 27 de agosto de 2014. Excelentíssimos senhores vereadores, pelo presente, incumbe-me de informar que o senhor presidente, vereador Leandro Pereira dos Santos, não estará presente na sessão ordinária do dia 28/8, quinta-feira, para tratar de assunto particular. Portanto, na sessão do dia 28/8 de 2014, quinta-feira, deverá, pela ordem, ser presidida pelo vice-presidente e vereador Felipe do Nascimento Lopes. Em caso de impossibilidade de não poder presidir, fica, portanto, na sequência, em conformidade com o regimento interno desta Casa, o primeiro secretário vereador Lohan Gomes da Silveira a presidir. Está a presença do vereador Uriel da Costa Pereira. Presença registrada. Atenciosamente, Carlos Henrique da Costa Souza. Memorando número 62 de 2014, assunto ausência na sessão. Armação dos Búzios, 28 de agosto de 2014. Senhor presidente, venho por meio desse informar a Vossa Excelência e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 28/8 por estar participando de um compromisso anteriormente agendado para tratar de assuntos importantes para o município de Armação dos Búzios. Vale do ensejo para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Joyce Costa dos Santos, vereadora autora. Memorando de número 133 de 2014, assunto ausência. Venho pelo presente justificar minha ausência na sessão ordinária do dia 28/8, quinta-feira. Bom dia. Pois estarei na FIPERJ tratar de assuntos do interesse do município. Peço aos nobres pares que apreciem a minha matéria. Desde já renovo meus sinceros votos de estima e consideração. Atenciosamente, Lohan Gomes da Silveira, vereador. Feita a leitura dos memorandos, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Solicito que registre a presença do vereador Messias Carvalho. Presença registrada. Obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. É para informar que já temos número regimental. Ok. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 28/8, às 10 horas. Expediente, projeto de lei de número 35/2014, requerente, senhor prefeito municipal. Ementa, dispõe sobre revogar a lei número 598, de 4 de julho de 2007, passando o Conselho Municipal de Planejamento de Armação dos Búzios a ser regido pela presente lei, que dá outras providências. Projeto de lei número 36 de 2014, requerente, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Ementa, dispõe sobre a regulamentação do trânsito da Rua das Pedras, Rua Manuel Turibio de Farias e Orla Pardô, situados no centro de Armação dos Búzios. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2014,
Requerente, vereador Gilmires Gomes, ementa. Dispõe sobre ficar outorgada ao excelentíssimo senhor Gessi de Oliveira Moreira a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 18, 2014, requerente, vereador Uriel da Costa Pereira, ementa. Dispõe sobre ficar outorgado ao ilustríssimo senhor Luiz Cláudio Barreto Frois o título honorífico de cidadão buziano, que lhe será entregue em sessão solene na Câmara Municipal. Requerimento de número 39, 2014. Requerente vereador Felipe do Nascimento Lopes, ementa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito explicações quanto às inúmeras desapropriações no loteamento do pórtico de Búzios, todas publicadas no BO 653, bem como a finalidade da construção de prédio público, ou seja, o que será construído, qual o valor das referidas desapropriações individualizadas. Indicação de número 64, 2014. Requerente, vereador Lohan Gomes da Silveira, ementa. Dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito a regulamentação da Lei 508, de 5 de dezembro de 2005, bem como a devida nomeação dos membros. Ordem do dia, parecer da Comissão Mista de Orçamento ao projeto de lei de número 34 de 2014. Promovente, senhor prefeito, dispõe sobre autorizar o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar a importância de R$488.250. Parecer da Comissão de Finanças e Licitação aos projetos de lei de número 06/2014. Promovente, senhor prefeito, dispõe sobre dar nova redação às leis de número 11.1997 e 301/2012, tratando do Conselho Municipal de Saúde de Armação dos Búzios e das outras providências. 10 de 2000, projeto de lei 10 de 2014. Promovente, senhor prefeito, dispõe sobre dar nova redação aos artigos 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e acrescentar os artigos 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 e 55 na Lei de número 220 de 4 de outubro de 2000, das outras providências. Parecer da Comissão de Redação Final ao projeto de emenda modificado no número 01/2013. Promovente vereador Lohan Gomes da Silveira dispõe sobre modificar o projeto de lei de número 38/2013 das outras providências. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão a ata da sessão ordinária do dia 14 de agosto de 2014. Em votação, aqueles que forem favoráveis permanecem como estão. Aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei de número 35, promovente senhor prefeito. Gabinete do Prefeito, Armação dos Búzios, 15 de agosto de 2014. Ofício GAP 331/2014. Senhor presidente,
passo às mãos de Vossa Excelência para a indispensável apreciação desta egressa Casa Legislativa a mensagem número 29/2014 e respectivo projeto. O Conselho Municipal de Planejamento de Armação dos Búzios ser regido por esta lei e das outras providências. Qual me dá a oportunidade para renovar Vossa Excelência e os dignos pares, meus protestos de elevada consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Mensagem número 29, 15 de agosto de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, cumprimentando-os, sirvam desta mensagem para submeter à elevada apreciação desta egressa Casa Legislativa o incluso projeto de lei que dispõe sobre revogar a lei de número 598, de 4 de julho de 2007, passando ao Conselho Municipal de Planejamento de Armação dos Búzios ser regido por esta lei e das outras providências. Vale lembrar que o Conselho de Planejamento é órgão consultivo permanente de assessoramento ao prefeito, com a participação paritária da sociedade civil. Integrado ao Sistema Municipal de Planejamento, a estrutura da administração pública municipal. Ademais, o Conselho tem caráter deliberativo no âmbito de sua competência, tendo por atribuições analisar, dar publicidade, propor diretrizes e ações para concretização das políticas públicas definidas no plano diretor do município. Desta forma, diante do inegável relevância e do evidente interesse público que a matéria encerra, solicito que dê a apreciação do presente em conformidade com o disposto na legislação municipal de armação. Por fim, utilizo-me da prerrogativa conferida pelo artigo 55 da Lei Orgânica Municipal para solicitar a esta Casa Legislativa seja a presente matéria apreciada em regime de urgência. Certo que esta Casa Legislativa entenderá a importância da efetivação desta lei, aproveito o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, André Granado Nogueira da Gama, Prefeito. Projeto de Lei número 35/2014 dispõe sobre revogar a Lei número 598 de 4 de julho de 2007, passando o Conselho Municipal de Planejamento de Armação dos Búzios a ser regido pela presente lei e das outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Planejamento de Armação dos Búzios é órgão consultivo permanente de assessoramento ao prefeito, com a participação paritária da sociedade civil, integrada ao Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, a estrutura da administração pública, tendo por atribuições analisar, dar publicidade, propor diretrizes e ações para a concretização das políticas públicas definidas no plano diretor do município. Inciso 1º, o Conselho Municipal do Planejamento ficará vinculado funcionalmente ao chefe do Executivo e será presidido por um dos membros efetivos do Conselho, nomeado por decreto do Executivo Municipal. Inciso 2º, o Conselho Municipal de Planejamento contará com a Secretaria Executiva eleita entre os membros efetivos do Conselho. Capítulo 2º dos Objetivos. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Planejamento, no cumprimento de suas finalidades, tem as seguintes atribuições. Primeiro, intervir em todas as etapas do processo de planejamento. Segundo, analisar e propor medidas de concretização e integração de políticas setoriais. Terceiro, participar da gestão do Fundo de Desenvolvimento Urbano previsto na lei do Plano Diretor do município, propondo prioridades na aplicação dos recursos, assim como na fiscalização de sua utilização. Quarto, solicitar ao Poder Público a realização de audiências públicas para prestar esclarecimento à população. Quinto, realizar audiências públicas no âmbito de sua competência. Sexto, zelar pela aplicação da legislação urbanística de forma a garantir o desenvolvimento sustentável do município. Sétimo, participar de programas de educação urbana e ambiental que objetivem a realçar os direitos e responsabilidades da população perante o uso da cidade e das edificações. 8. Dar publicidade e divulgar seus trabalhos e decisões. 9. Elaborar e aprovar seu regimento interno. 10. Organizar e convocar bienalmente
através de sua secretaria executiva, eleição para a indicação dos membros que comporão o Conselho. Capítulo 3º da composição, artigo 3º. O Conselho Municipal de Planejamento será composto por 16 membros titulares, tendo cada membro um suplente, respeitando a seguinte proporcionalidade entre as representações do Poder Público Municipal e da sociedade civil. Primeiro, Poder Público Municipal, 8 representantes. Segundo, entidade representativa da sociedade civil, 8 representantes. Inciso 1º, a representação do Poder Público Municipal terá a seguinte composição. Primeiro, Secretaria de Governo, 1 representante. Segundo, Secretaria responsável pelo urbanismo, 1 representante. Terceiro, Secretaria responsável pelo meio ambiente, 1 representante. Quarto, Secretaria responsável pelo turismo, 1 representante. 5, Secretaria responsável pelas obras, 1 representante. 6, Secretaria responsável pela cultura e patrimônio histórico, 1 representante. 7, Secretaria responsável pela infraestrutura, 1 representante. 8, Procuradoria-Geral, 1 representante. Inciso 2º, a representação da sociedade civil será composta por representantes eleitos por seus respectivos segmentos a seguinte forma. Primeiro, entidades empresariais. A. Entidade representante do segmento comercial, 1. B. Entidade representante do segmento hoteleiro, 1. C. Entidade representante do segmento da construção civil, 1. Segundo, entidades afins ao planejamento urbano e ao meio ambiente. A. Entidade representante pela defesa do meio ambiente, 1. B. Instituto de Arquitetos do Brasil, 1. C. Ordem dos Advogados do Brasil, 1 representante. Terceiro, entidades comunitárias. A. Entidade representante das associações de moradores da área peninsular, 1 representante. B. Entidade representante das associações de moradores da área continental, 1 representante. Inciso terceiro, os representantes referidos nesse artigo serão indicados por suas entidades ao prefeito, que nomeará os membros efetivos por decreto, para um prazo de 2 anos, podendo ser reconduzidos. Inciso 4º, no caso da ocorrência de vaga, o novo membro designado deverá completar o mandato do membro efetivo anterior. Inciso 5º, ficará extinto o mandato do membro que deixará de comparecer sem justificativa a 2 reuniões consecutivas do Conselho ou a 4 reuniões alternadas. Inciso 6º, declarado extinto o mandato, o presidente do Conselho oficiará ao prefeito para que proceda ao preenchimento da vaga. Capítulo 4º do funcionamento. Artigo 4º. As reuniões do Conselho Municipal de Planejamento são publicadas, ficando garantida a participação de qualquer entidade representativa da sociedade civil não designada com integrante do Conselho, na forma de membro observador, sem direito a voto. Inciso 1º. É facultado ao membro observador solicitar a inclusão de tema de seu interesse em pauta de discussão do Conselho. Inciso 2º. O regimento interno regulamentará a participação em reuniões e a solicitação de inclusão de temas na pauta do Conselho. Artigo 5º. Poderão ser convidados à participação da reunião do Conselho Municipal de Planejamento sem o direito a voto para prestar esclarecimento ou assessoria técnica. Artigo 6º. O Conselho Municipal de Planejamento deverá promover ampla divulgação de todas as suas atividades e garantir amplo acesso da população aos seus pareceres sobre os estudos técnicos, programas, projetos e orçamentos realizados às políticas públicas constantes do plano diretor do município. Artigo 7º. A Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Planejamento tem como atribuição controlar administrativamente os trabalhos, colher subsídios para os assuntos em pauta, garantir o cumprimento das finalidades do Conselho e das demais atribuições que lhe couberem pelo regimento interno. Artigo 8º. O Conselho Municipal de Planejamento se reunirá uma vez por mês e extraordinariamente por convocação da Secretaria Executiva ou por 1/3 de seus membros. Parágrafo único. A reunião será convocada por escrito com
antecedência mínima de 5 dias úteis para as reuniões ordinárias, de 3 dias úteis para as extraordinárias. Artigo 9º. O Conselho Municipal de Planejamento submeterá o seu regimento interno ao prefeito no prazo de 60 dias após a publicação desta lei. Artigo 10º. Fica revogada a lei de número 598, de 4 de julho de 2007, e as demais disposições em contrário, estritamente em relação ao Conselho disposto pela lei. Parágrafo único. Todos os efeitos jurídicos perfeitos produzidos na vigência da lei número 598, de 4 de julho de 2007, permanecerão válidos. Artigo 11º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário. Armação dos Búzios, 28 de agosto de 2014. André Granado Nogueira, prefeito. Feita a leitura, senhor presidente. Encaminhamento ao projeto de lei. Não havendo mais quem queira encaminhar, projeto de lei. Lei de número 36, promovente vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Projeto de lei número 36 de 2014 dispõe sobre a regulamentação do trânsito na Rua das Pedras, Rua Manuel Turíbio de Farias e Orla Bardot, situadas no Centro de Armação dos Búzios. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a legislação em vigor, resolve. Artigo 1. Primeiro, fica proibido o trânsito de veículos de passeio na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, entre a Rua Mário Bulhões Pedreira Neto e Travessa dos Pescadores até a Rua Morro do Humaitá, trecho denominado Rua das Pedras e Orla Bardot, bem como toda a extensão da Rua Manuel Turíbio de Farias. Parágrafo único. Compreende-se por veículos de passeio, para efeito deste artigo, automóveis ou motocicletas particulares que não comprove destinarem-se a carga e descarga de material ou produtos, bem como aqueles que não estiverem devidamente credenciados a estacionar em garagem interna dos prédios. Artigo 2º. A carga e descarga deste material e produtos somente será permitida no horário das 6 horas às 17 horas, por um período máximo de 15 minutos, salvo serviço de tanque séptico, que deverá trafegar somente das 8 até as 14 horas. Os casos excepcionais deverão ser autorizados pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. Artigo 3º. Os veículos para embarque e desembarque de hóspedes de pousadas ou residência só poderão permanecer no local por um período máximo de 15 minutos. Artigo 4º. Os veículos oficiais e ambulâncias terão livre acesso pelas ruas objetos desta lei, bem como os veículos prestadores de serviços essenciais, serviço de táxi. Artigo 5º. Caberá à Coordenadoria de Trânsito e Transporte da Secretaria Municipal de Ordem Pública fazer cumprir a determinação do presente, estabelecendo a vigilância nos acessos das ruas e Orla Bardot, utilizando-se principalmente da Lei Federal de número 9503 de 97. Parágrafo único. Fica destinada à Secretaria Municipal de Ordem Pública a atribuição de colocação de placas que indiquem o horário permitido para a carga e descarga ao longo das vias em questão. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Justificativa. A presente preposição tem como objetivo disciplinar o trânsito de veículos na Rua das Pedras, Orla Bardot, até a Rua do Humaitá e a Rua Manuel Turíbio de Farias,
O Centro Turístico de Armação dos Búzios possui diversos restaurantes, pousadas, casas noturnas, construções históricas, casarões coloniais, comunidade de pescadores artesanais e obras de arte que se transformaram em pontos de referência para todos os que visitam nossa cidade. Considerando a necessidade de fomentar o turismo, promovendo uma melhor locomoção de nossos moradores e visitantes. Sala de sessões, quinta-feira, 28 de agosto. Carlos Henriques Pinto Gomes, vereador, autor. Feita a leitura, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de lei. Encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, o vereador autor Carlos Henrique Pinto Gomes. Presidente, caros colegas vereadores, assistência, nosso bom dia, assistência hoje sempre presente. Nosso querido Rafael Mica, ex-brilhante chefe de gabinete, então, no governo Miriam Braga. Na verdade, essa regulamentação, ela já existe num decreto-lei, o decreto que o prefeito sempre decreta aí no centro da cidade. Nós estamos transferindo para a lei, entendemos que a cidade tem avançado. Hoje, Búzio, o centro de Búzio é um shopping céu aberto. Na verdade, o que falta nos governos, aí eu digo nos todos os governos, que tem um projeto mais amplo para aquela região toda. E realmente, quando a cidade está cheia, todas essas ruas elas já ficam interditadas. Então, nós estamos transferindo, na verdade, tirando de decreto, passando para a lei, né? Uma importância de que a Ola Bardot já é uma extensão da Rua das Pedras, a Rua Turibe de Faria já é um fato consumado. Você vê que quando realmente está fechada, ali fica uma coisa bacana, na verdade um centro, virou quase um centro gastronômico, além com a diversidade de vários tipos de comércio. Então, para nós, essa casa estou colocando esse projeto para que possamos adequar. Espero receber emenda dos companheiros também, aquelas que acharam que não estiver adequado, para aperfeiçoar esse projeto. Mas a gente já agradeço a acolhida desta casa e dos membros dela, que possa também a gente finalizar esse projeto. Mas, muito obrigado. Continua em encaminhamento. Não havendo mais quem para encaminhar, o vereador Oriel da Senhor Costa. presidente, novos vereadores, assistência presente, é só para, até porque ainda não li o projeto, né? E, novo vereador, é só... né? Só para enaltecer o nobre vereador e a classe da taxista de Búzios, que às vezes chega no verão, tem aquela dificuldade e até o planejamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminha o projeto de lei para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto legislativo de número 17, promovente vereador Gilmírio da Costa Gomes, filho. Projeto de decreto legislativo número 017, 2014, expõe sobre ficar ortogado ao excelentíssimo senhor Gessi de Oliveira Moreira a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º, fica ortogado ao excelentíssimo senhor Gessi de Oliveira Moreira a medalha do Dr. José Bento Ribeiro Dantas, que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Sala de sessões, quinta-feira, 28 de agosto. Vereador autor Gilmírio Gomes. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão o projeto de decreto. Em votação. Não havendo mais quem queira discutir,
Coloco em votação, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de decreto legislativo número 18, promovente vereador Orial da Costa Pereira. Projeto de Decreto Legislativo número 18, 2014, dispõe sobre ficar outorgado ao ilustre senhor Luiz Cláudio Barreto o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 1º. Fica outorgado ao ilustríssimo senhor Luiz Cláudio Barbedo o título honorífico de cidadão buziano que lhe será entregue em sessão solene da Câmara Municipal de Búzios. Sala de sessões, quinta-feira, 28 de agosto de 2014. Orial da Costa Pereira, vereador, autor. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão o projeto de decreto. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento de número 39. Promovente vereador Felipe do Nascimento Lopes. Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Gabinete do vereador Felipe do Nascimento Lopes. Requerimento número 39, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. O vereador que este subscreve, atendendo única e exclusivamente tudo mais o que determina o interesse público, requer a douta mesa na forma regimental o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando explicações quanto às inúmeras desapropriações no loteamento Pórtico de Búzios, todas publicadas no BO 653, bem como a finalidade da construção de prédio público, ou seja, o que será construído, qual o valor das referidas desapropriações individualizadas. Justificativa. Sendo observado o artigo 35 da Lei Orgânica Municipal, como competência privada da Câmara Municipal no seu inciso 8º e 24º, exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, bem como solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração. E por isso, me vejo na obrigação de pleitear a referida matéria. Diante do exposto, rogo aos nobres pares para aprovação da matéria em respiro. Sala de sessões, quinta-feira, 28 de agosto de 2014. Felipe do Nascimento Lopes, vereador, autor. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o requerimento por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 64, promovente... Lohan pediu que retirasse a matéria dele? Hã? Ah, tá. Promovente vereador Lohan Gomes da Silveira. É o quê? Câmara Municipal de Armação dos Búzios, gabinete do vereador Lohan Gomes da Silveira. Indicação de número 64, 2014. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. O vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, indica a douta mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal,
para a regulamentação da Lei nº 508, de 5 de dezembro de 2005, bem como a devida nomeação dos membros. Justificativa. Considerando os termos da Lei nº 508 de 2005, que institui o Conselho Municipal de Pesca, CMP, em seu artigo 4º e seguinte, que dispõe sobre a composição dos membros. Sala de sessões, quinta-feira, 28 de agosto de 2014. Lohan Gomes da Silveira, vereador, autor. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por constar registro no livro para uso da tribuna, convoco o vereador Uriel da Costa a fazer uso da tribuna em tema livre. Tá, senhor presidente. Eu solicito ao primeiro secretário que assuma a presidência, que estarei fazendo uso da tribuna. Convoco o vereador Felipe do Nascimento Lopes, por constar que é líder do PDT nessa casa. Seu tempo regimental é de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, os nossos internautas, um bom dia. Nesta manhã fria, eu gostaria de falar, senhor presidente, sobre o projeto Índio da Costa. Projeto que tem sido apresentado em nossa cidade como uma proposta urbanística de planejamento e mobilidade urbana. Eu conheço o deputado Índio da Costa, já tivemos a oportunidade de conversar, sei da sua capacidade de articulação. O deputado Índio da Costa é alguém que tem se qualificado na articulação política. Eu conheço a sua capacidade, a sua competência em frente à Secretaria Estadual do Ambiente. Se nós formos falar do escritório que propôs o projeto Índio da Costa, projeto de mobilidade urbana, nós conhecemos a competência da empresa Índio da Costa Audit. Isso aí é notório. Temos visto o projeto é bonito, o projeto foi feito por um grupo competente. A única coisa, a parte que não condiz com o projeto é o contratante, que é a prefeitura. Se a gente for olhar o projeto, é muito interessante, em alguns aspectos, parece um déjà vu do que nós já vimos de propostas para a cidade, parece alguma coisa que nós já vimos proposta por arquitetos e profissionais da cidade, mas a única coisa que não condiz é exatamente a parte contratante. A nebulosidade na contratação. Eu até gostaria de pedir ao vereador Henrique Gomes, que está saindo depois, uma cópia do processo que contratou o projeto Índio da Costa, porque até hoje é nebulosa essa contratação. Então, quando a gente olha o projeto, a gente vê que o projeto é interessante, vê que o projeto é bacana para a cidade, é factível sim. Ah, mas é coisa de louco. Não. A questão toda é a parte contratante. Aí nós não vamos olhar pelos detalhes do projeto, nós vamos olhar pela ineficiência do governo de Armação dos Búzios, pela falta de planejamento, pela ineficiência
de planejamento, pela corrupção nas contas municipais, que vai tolir, inviabilizar a execução desse projeto. A questão não é pelo projeto ser um projeto cheio de detalhes que vai tornar o projeto inviável. O que torna o projeto inviável é exatamente a forma como o governo vem tratando as contas municipais, a corrupção que destrói as contas municipais, o dinheiro público em nossa cidade. Então, a inoperância nas ações, nós temos aí Lagoa de Jeribá, nós temos aí o Centro de Velas, temos a Lagoa dos Ossos, temos a Lagoa do Azul e Branco, temos a Lagoa da Ferradura, entre outras coisas, entre outros locais. Modelo falido em que o governo André tem levado o município de Armação dos Búzios. O projeto Índio da Costa é muito interessante, é bonito. Agora, o governo é corrupto e inoperante. Não adianta nós termos um projeto desta envergadura quando você tem um gestor que não consegue fazer nada, que não consegue administrar, que perdeu as rédeas do município, que perdeu as rédeas administrativas. Infelizmente, este projeto que nos enche os olhos, que nos salta os olhos, será mais um projeto na lista dos que já temos e que nunca saíram do papel e que, infelizmente, a custo de cerca de 2 milhões de reais. Então, a respeito desta cidade que queremos, desta mobilidade urbana apresentado pelo projeto, que segundo aí eu vi ontem, até num comentário do Rui, que está aqui presente, não é mais projeto, agora é estudos preliminares, alguma coisa do gênero. Ontem na reunião do FECAB eu não estava, vi pelo comentário do Rui. Eu não sei se de projeto já virou estudos preliminares, eu não sei o que é. Nós pagamos cerca de 2 milhões de reais. Também não vou aqui discutir a capacidade e a competência do escritório do Índio da Costa, porque nós sabemos da capacidade pelo histórico da empresa. A questão toda não está lá, a questão toda está aqui, na nossa administração. E isso é o que vai nos tolir de evoluir, de progredir e de desenvolver como cidade. Então, eu quero deixar aqui, senhor presidente, registrado nessa tribuna, que, apesar de termos um grande projeto, talvez reflexo do que nós já vimos de apresentações do Beto Bloch, do Otávio Rajagabaglia, de alguns outros que já propuseram algumas coisas para a cidade, esse projeto será mais um que ficará no papel por causa da corrupção e ineficiência do governo municipal. Muito obrigado. Por não constar mais oradores inscritos para o uso da tribuna em tema livre, passaremos agora para a análise da ordem do dia. Solicito a retirada do projeto de lei de número 34 por falta de assinatura do relatório, que é do vereador Lohan. E solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 6, promovente senhor prefeito.
Projeto de Lei número 6, 2014, relatório. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito, tendo por escopo alterar as leis de número 11, de 1997 e 301, 2002. Notas do relator. As normas em questão dispõem sobre o Conselho Municipal de Saúde e de Armação dos Búzios. A proposição em questão é de grande relevância, tendo em vista as funções exercidas pelo Conselho Municipal de Saúde. No que tange a competência desta comissão, não vislumbre qualquer óbice em sua aprovação. No entanto, observa-se a necessidade de apresentar a emenda no artigo 9º nos seguintes termos. Artigo 9º. A administração pública será representada por 6 membros, sendo 3 trabalhadores na área da saúde do município, um representante de prestadores de serviço do Sistema Único Municipal de Saúde, 2 representantes do Poder Executivo indicados pelo prefeito. A emenda acima faz necessária para adequar o artigo 9º aos percentuais previstos no artigo 6º do mesmo projeto de lei. Pelo exposto, opino pela aprovação com a emenda acima transcrita. É o relatório, Armação dos Búzios, 15 de agosto de 2014. Lohan Gomes da Silveira, relator. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Encaminho para a Comissão de Saúde para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 10, promovente senhor prefeito. Projeto de Lei número 10, 2014. Relatório. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa do excelentíssimo senhor prefeito, tendo por escopo alterar diversos dispositivos da lei número 220, de 4 de outubro de 2000, alterada pelas leis de número 276 de 2001 e 968 de 2012. Notas do relator. A lei de número 220 de outubro de 2000 dispõe sobre a implantação e regulamentação da estrutura do processo de seleção do Conselho Tutelar de Armação dos Búzios. A proposição em questão é de grande relevância, tendo em vista o trabalho conduzido pelo Conselho Tutelar na proteção da criança e do adolescente. No que tange a competência dessa comissão, não vislumbro qualquer óbice da sua aprovação. No entanto, observa-se a necessidade de apresentar emendas no artigo 1º, 5º, 16 e 35, nos seguintes termos. Artigo 1º. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, tanto em matéria técnica quanto a sua competência não jurisdicional, encarregando de zelar pelo compromisso dos direitos da criança e dos adolescentes no município de Armação dos Búzios. A emenda acima se faz necessária para suprimir o vocábulo criado pela Lei número 220 de 2000, uma vez que o artigo 1º é da proposição visa substituir o artigo 1º daquele diploma legal. Por fim, no que tange o artigo 35º, no inciso 1º, é uma demanda dos conselhos tutelares reduzir o percentual de acertos nas questões de prova de aferição, passando a trazer a seguinte redação. Artigo 35, inciso 1º, considera-se aprovado na prova de aferição de conhecimento específico o candidato que obtiver 50% das questões de prova. Pelo exposto, opino pela aprovação com as emendas acima transcritas. É o relatório, a Armação dos Búzios, 15 de agosto de 2014. Lohan Gomes da Silveira, relator. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre, e não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre
Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Seu tempo é regimental de 5 minutos. Questão de ordem, vereador Uriel. O parecer da Comissão de Redação Final ao projeto de emenda modificativa do novo vereador Lohan. Vossa Excelência. Perdão, onde? 01 de 2013. Perdão, pulei de fato. Então, vereador Henrique Gomes, só um momentinho. Solicito à primeira secretária a fazer a leitura do parecer de comissão de redação final ao projeto de emenda de 01 de 2013, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira. Comissão de redação final na apreciação do projeto de emenda modificado número 1, 2013. É de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, tendo analisado a matéria, opinam pelo seguinte. Trata-se de um projeto de emenda modificada número 1, 2013, de autoria do vereador Lohan Gomes da Silveira, que dispõe sobre modificar o projeto de lei de número 38 de 2013, no que concerne à redação final, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e técnicos redacionais, conforme lei complementar número 95/98, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto, ora apresentado. É o relatório, Sala das Comissões, 22 de agosto, Uriel da Costa Pereira, relator. Feita a leitura, senhor presidente. Em discussão o parecer, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o parecer por unanimidade. Declaro aprovado o projeto de emenda de número 01/2013. E o projeto anterior, que é o de número 10, será encaminhado para a Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente para emitir parecer. O vereador Henrique Gomes, no uso da tribuna, em tema livre, 5 minutos, tempo regimental. Aos colegas vereadores, assistentes que nos honram, sempre presente, meu caro presidente da Cooperbuso, futuro vereador do PP. O que temos observado de um tempo, a coisa de uns 2 a 3 meses para cá. A fábrica, não diria nem fábrica, o que está acontecendo é o seguinte, a situação do depósito que recolhe os veículos no nosso município, senhor presidente. Eu tive há pouco tempo com um amigo que o carro foi apreendido num dia anterior, à noite. Pasmem os senhores. No outro dia, ele foi lá para resolver a situação e o depósito já cobrava duas diárias. Bem não completou uma diária, ele estava cobrando 2 diárias. Então eu queria fazer um apelo que essa casa pudesse até, vou ver com o presidente, nosso querido Leandro, fazer um ofício ao DETRO ou realmente à Corregedoria de esse abuso de poder do DETRO ou desses depósitos que tem feito. Sem falar, por exemplo, esse evento de moto que teve no final de semana, e parece que tem não sei se é uma cultura, é uma fábrica de fazer dinheiro. Cada carro que é apreendido, me parece, o que me deixa transparecer que o agente policial deve ter alguma forma de receber por carro ou motos apreendido. Porque só posso entender isso, Geninho. Um evento no final de semana, me parece prender quase 200 motos. Tudo bem, mas o cara tinha um problema de uma lâmpada, o cara prendia a moto. Então, uma forma do cara, talvez, eu não quero dizer, mas o que me dá a parecer que, na verdade, quanto mais eles prendem, mais ou o dono do depósito, ou quem seja, não quero dizer aqui, esteja levando vantagem com isso. Isso nos preocupa muito, porque, para você ter uma ideia, eles prendem o carro no DPO. Atravessa a rua, você paga R$150 só para atravessar a rua em cima do caminhão. Quer dizer, o carro já pode ir até direto para lá. Quer dizer, é um absurdo isso, e eu acho que deveremos fazer um documento, redigir através do nosso advogado, e encaminhar
para a Corregedoria do Estado, denunciando esse tipo de situações. Eu fui falar com o rapaz e ele disse, não, isso é uma portaria do Detro. Quer dizer, bem não fechou uma diária, Geninho, já cobrava 2. Isso é um absurdo. Quer dizer, eu fiquei realmente, saí de lá muito assim irritado, eu vou questioná-lo, tá entendendo? Porque isso é brincar com o cidadão. Tudo bem, o carro não tá com os documentos em dias, é claro, é obrigação, né, do contribuinte, do motorista, andando realmente legal. Mas esse abuso de poder, não fecha nenhuma diária, o cara cobra 2 e diz que é uma portaria do Detro que faz que ele tem que cobrar 2 diárias. Essa não se queria fazer e, na verdade, eu vou fazer um apelo ao presidente que a gente possa fazer uma denúncia dessa arbitrariedade que tem feito em nosso município. Né? O município parece que já contratou uma outra empresa para poder fazer a apreensão dos carros que é lá no Ninil, aqui perto da Cooper Búzios, né? Lá em Geraldo. Quer dizer, nós temos 2 depósitos em Búzios. Quer dizer, é coisa demais, né, Geninho? São 2 depósitos. Sem falar também no evento final de semana, que encheu a cidade, as pessoas colocam carro em todos os lugares e começaram a rebocar os carros todos. Quer dizer, tem um evento daquele tamanho, que eu falei na última terça-feira, é importante, para a cidade é muito importante, que não suporta mais, não está suportando mais, sem falar do barulho que tem feito a nossa cidade. Quer dizer, além do mais, reboca todos os carros que o cara não tem onde estacionar. Bom, era essa que eu queria deixar registrado nos anais dessa casa, que pudesse realmente, aos vereadores, todos nós pudéssemos uma reunião para realmente tomar uma atitude com relação a essa arbitrariedade que tem feito a nosso município. Mas muito obrigado, um bom final de semana a todos. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Messias. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, quero falar rapidamente sobre a situação pública municipal. Hoje de manhã, eu publiquei até na rede social uma reflexão sobre essa questão. Eu coloquei lá que a burocracia excessiva e a insubordinação funcional são reflexos de uma gestão caótica, de uma gestão ineficaz. E é bom que se diga, burocracia excessiva e insubordinação funcional estimula a corrupção. Isso é óbvio. E nós precisamos todos reagir a esse estado de coisas. E eu cito exemplo disso. Você vai em qualquer setor da administração, ontem, hoje, e se a gente não fizer alguma coisa vai ser assim amanhã também, e você fala com um funcionário, ou melhor, você procura um funcionário que te dizem que é ele que resolve aquela coisa. E sabe que coisa é? A emissão de um documento. Ah, tem um funcionário que cuida disso. Ah, então chama o funcionário. Ele não está, não. Ele faltou hoje, ele está resolvendo uma coisa, volta amanhã. Você volta amanhã. O funcionário está lá, mas ele diz, olha, sinto muito, o senhor vai ter que esperar uma semana, porque para eu emitir esse documento vai demorar um pouco. E você não consegue resolver. Aí passa uma semana, e ainda tem mais, porque esse documento vai passar por uma análise de alguém. E assim vai. E isso, sem falar, que é para emitir um documento final de um processo que, via de regra, leva meses, se não anos. É mais doloroso que um parto. Esse processo na administração pública. E que, via de regra, isso é intencional e caracteriza isso aí, é uma burocratização e uma insubordinação, porque onde está uma chefia que estabelece para o servidor de ponta
olha, tem um documento para ser emitido, eu quero isso em meia hora na minha mesa. O servidor não se submete a esse tipo de coisa. Ele que resolve se ele vai fazer aquilo em 5 minutos, em meia hora e em 1 ano. Não se estabelece uma hierarquização. Não tem um procedimento estabelecido. Isso é trágico. Não se pode conceber em pleno século XXI, com a informatização. Gente, para produzir um documento hoje, qualquer um aperta uma tecla de computador, completa alguns dados ali nesse documento e se imprime, e de repente essa impressão já sai lá na mesa do chefe. Mas não. A administração funciona como se estivéssemos na idade da pedra. Não, tem alguém que vai digitalizar, que vai produzir o documento. Bom, da forma que eu estou dizendo, parece que é uma máquina de escrever. Alguém que vai pegar uma máquina de escrever e vai ali preparar o documento. Depois disso, ela vai para um chefe. Depois vai para o chefe do chefe. Que, na verdade, não são chefes, porque não existe não se estabelece essa hierarquia. É apenas estágios de chefias, porque todo mundo é chefe. É o chefe do documento, que depois é o chefe do documento, e que depois é o chefe do documento. Só tem chefe. Então, isso não cabe isso. Nós precisamos que isso mude. Tá, há uma discussão aí hoje, temos informação, a FGV, contratada, está propondo uma reforma administrativa, estabelecimento de atribuições. Isso tem que ser, mas isso não é para ficar no papel, e também não é para ser um pacote que a FGV traz pronto. Isso tem que ser a partir de um estudo, de uma análise de como a coisa está funcionando hoje, como é que funciona hoje os diversos setores, para a partir daí propor uma mudança disso e que seja algo para funcionar. Tá? Vamos esperar. Eu sou uma pessoa que tem esperança, que acredita. Então, vamos esperar que esse trabalho da FGV realmente se traduza numa reforma da administração em que se diminua a burocracia e que se acabe com esse negócio da insubordinação funcional. Eu me lembro de um episódio que o cidadão foi no balcão para pegar a certidão de habite, mas ele foi pegar porque o imóvel dele estava pronto, feito em conformidade com o projeto, mas ele não tinha a certidão de habite, que resulta em receita para o município. E ele foi lá no balcão. Eu lembro bem que essa pessoa me disse que a pessoa que aperta a tecla do print, lá da impressora, a pessoa estava numa reunião. Ah, não tem como atender, porque a pessoa que aperta a tecla do computador está numa reunião. O chefe do print. O chefe do print não estava lá, então não tem como resolver. E essa pessoa ficou uns dias para resolver isso. A impressão que dá é que a municipalidade não quer arrecadar, que ela não quer ter receita, que ela não quer resolver coisas simples, que se resolve ali, em poucos minutos. E eu falo isso como servidor público que sou. Eu sou funcionário do Banco do Brasil, saí de lá em 2000, do Banco do Brasil, estou licenciado. Mas desde aquela época e até antes disso, tudo isso no Banco do Brasil se resolve com sistema, com computadores. Qualquer um que vai em qualquer banco, qualquer banco, você senta ali com o servidor para resolver uma questão da sua conta, você resolve com aquele servidor tudo ali. Trata de tudo, submete a chefia, retorna, assina aqui, está resolvido. Por que não funciona assim numa prefeitura municipal? Por quê? Para concluir, vereador. Porque é conduzido politicamente, isso estabelece para todo mundo carga de poder enfim, é aquela máxima de se criar dificuldade para vender facilidade. Tem que acabar isso. Tem que acabar isso. Não cabe mais isso na administração, não cabe mais isso em pleno século XXI. Obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Oriel Costa Gomes. Não é Costa Gomes, não. Oriel Gomes Costa.
Senhor presidente, nove vereadores, assistência presente, seria importante, seria uma honra, Uriel Gonçalves, Uriel Gomes. Que ontem faleceu a dona Zelina Vicente de Sá, conhecido como Zela, mãe de Mary, que trabalha no modo de família, mãe de P, de Ana, né? E esse momento eu sou solidário à família, porque quando nós perdemos nossas mães, só nós sabemos da dor, né? Eu queria deixar que nesse momento só Deus pode nos ajudar, que é muito triste, né? Nós não estamos preparados para nenhuma perda. Então, eu queria deixar isso. Hoje, falei até para o nobre vereador Felipe, pode falar à vontade que hoje não vou usar a política. Hoje eu vou respeitar essa família tradicional de Búzios. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida ao vereador Geomíris. É só para cobrar desta presidência alguns memorando que foi enviado, e até já tem memorando aqui do meu gabinete, e já tem cerca de 1 ano, e a presidência não me deu resposta. Eu vou estar aqui pontuando alguns memorandos, e já foi registrado em ata, no dia 8 de agosto de 2013, que é a cobrança do envio de mídia digital dos BOs. Já reiterei memorando número 42 de 2013, memorando 58 de 2013, memorando 62 de 2013, encaminhado em algumas datas, 7 de 8 de 2013, antes mesmo da própria CPI, né? 10 de 9 de 2013, 1 de 10 de 2013. E foi encaminhada essa presidência e eu não obtive até o momento essa resposta, nem da presidência e muito menos do executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Solicito a assessoria do presidente vereador Leandro que comunique ao presidente da casa a solicitação do vereador Geomíris. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.